Não há necessidade de dizer o meu nome. Até porque eu não posso dizer quem eu sou. É uma coisa que complicaria demais a minha vida. Por isso, peço que me desculpem por mandar essa carta no anonimato. E começo dizendo que, se eu falasse que não tinha reparado ainda no quanto a Patrícia era bonita, estaria mentindo. Ali naquela sala de aula, eu já tinha percebido que ela era uma garota muito sedutora e, mais do que isso, que vivia provocando os colegas, se exibindo, fazendo charme. Só que, é claro, na minha condição de professor, eu não podia dar muito na vista. Já fazia 3 anos que eu lecionava naquela faculdade e a Patrícia estava no 3º semestre. Logo no primeiro dia de aula, foi impossível deixar de notar a presença dela, porque ela chamava demais a atenção. Era um encanto de menina, bonita de tudo, o rosto, o corpo, simplesmente perfeita. Foi até estranho, porque até então eu ainda não tinha percebido nada no jeito dela que deixasse transparecer que ela estivesse de alguma forma interessada em mim. Até porque, repito, ela chamava a atenção de todo mundo. Só que no dia em que apliquei a prova, percebi que ela faltou. Estranhei. Imagine faltar justamente no dia da prova. Como tinha segunda chamada, ela acabou fazendo o exame nesta outra ocasião. Além dela, havia outro aluno que também tinha deixado para trás a primeira oportunidade. O detalhe foi que ela me devolveu a prova depois de 15 minutos. Eu achei tão estranho porque a matéria que eu leciono não é das mais fáceis ou mais agradáveis. Dificilmente um aluno consegue resolver as questões da prova em menos de 50 minutos, 1 hora. Só que ela não, 15 minutos depois. Para o meu espanto, ela veio, levantou da sua carteira e colocou a prova em cima da minha mesa. E falou: ai, professor, essa tua prova estava tão difícil. Falou aquela frase e depois sorriu. Ah, eu deixei um recadinho para você aí na folha. É para você ler, viu? Ela fez aquele comentário, olhou para mim assim durante algum tempo. Depois virou as costas e foi embora. Eu fiquei sem entender, pelo menos assim, num primeiro momento. De qualquer modo, peguei a prova dela na mão e vi que ela não tinha respondido absolutamente nenhuma questão. Do jeito que eu entreguei, ela me devolveu. Tudo em branco. Quer dizer, havia de fato um recado escrito. E olha, eu cheguei a me arrepiar quando li aquelas palavras. Te acho um gato, sabia? Não consigo nem prestar atenção nas suas aulas. Não consigo me concentrar. Você é o professor mais lindo dessa faculdade. Olha, eu li aquilo e repito, senti até um arrepio. Como se não bastasse, embaixo do recado ainda havia um número de celular. Depois daquele choque inicial, eu cheguei a pensar que ele estivesse brincando. Detalhe, um pouco mais abaixo, eu percebi que havia mais alguma coisa escrita. Professor, não tem como você me passar um trabalho valendo nota? Foi então que eu me toquei o que estava acontecendo. Ela com certeza estava jogando um charme para cima de mim para que eu facilitasse a vida dela, desconsiderasse aquela prova e lhe passasse um trabalho valendo nota. Sim, porque tem aluno que tenta de todas as formas tirar uma vantagem, principalmente
quando é mulher e sabe que é bonita. Mesmo assim, se eu disser que não fiquei nervoso, estaria mentindo, porque fiquei muito perturbado. Tentei dar a impressão de que não tinha nem lido aquela frase, nem visto aquele celular escrito ali, até porque não convinha. Eu era professor, tinha de agir como professor que era, botar a ética profissional acima de qualquer coisa. Nem o telefone dela eu anotei, juro que não. O problema foi que logo na aula seguinte, por mais força que eu tenha feito, não consegui disfarçar a minha perturbação. Quando ficamos frente a frente, ela me deu assim um oi, sorrindo. Eu senti até um friozinho na barriga, principalmente porque ela me olhou de um jeito que não deixava dúvida. Olha, foi difícil até para dar aquela aula, porque toda vez que eu olhava da direção dessa menina e percebia que ela estava olhando para mim fixamente, me dava até um tremelico. E para ajudar, no fim da aula, ela ainda veio conversar comigo, perguntou se eu tinha lido o seu recado. Falei que sim, procurando não demonstrar meu nervosismo. Aí ela retrucou. E sobre aquele trabalho, professor, valendo nota, você pensou no assunto? Não tem como você me fazer esse favorzinho? Pior que não tem, Patrícia. Eu não posso, viu? Se eu abrir a sessão aqui, aí já viu, né? Imagine. Até porque eu sou obrigado a passar as provas e as notas também dos alunos para a direção. Sério, professor, mas nem por mim você pode fazer isso. Juro que se você me ajudar dessa vez, eu prometo que vou ser a sua melhor aluna. Olha, nessas alturas, eu já nem sabia mais se ele estava fazendo aquilo só para me tirar do sério, ou se estava dando demonstração de que queria mesmo fazer aquela troca de favores. Só que pelo jeito como essa menina olhava para mim, não havia dúvida. E o pior é que eu não consegui me manter calmo, tranquilo diante dela. E eu acho até que ela percebeu. Procurei manter a postura, repeti que não tinha mesmo como abrir a sessão. Falei, inclusive, que já tinha passado as notas para a direção e não tinha mais como voltar atrás. E foi então que, para minha surpresa, ela falou: bom, se é assim, tudo bem, né? Fazer o que mais? E sobre aquelas outras coisas que eu escrevi, você chegou a pensar no assunto? Outras coisas? Como assim? Ah, professor, você sabe. Vai se fazer desentendido? Você anotou meu número? Se eu... Olha, se o que ela queria era me deixar perturbado mais do que eu já estava conseguindo. Balancei a cabeça porque nem falar eu consegui. Ela fez uma carinha assim de frustração quando eu dei a entender que não tinha anotado. Aí, anotou de novo o número do seu celular. Depois me entregou o pedacinho de papel. Bom, continua valendo aquilo que eu escrevi, viu? Se você quiser me encontrar em algum outro lugar, aqui fora daqui, pra gente conversar, é só me ligar, ou então me mandar um zap. Ao contrário de mim, ela parecia tão calma, tão tranquila. Sorriu e mais uma vez me deixou ali sem saber o que pensar. Olha, já fazia 3 anos que eu lecionava ali naquela faculdade.
E juro, aquilo nunca tinha me acontecido antes. Nem aquilo, nem nada parecido. E olha, quase 3 anos. Eu já tinha até notado que uma ou outra aluna, às vezes, jogava um charme, mas sabe, uma coisa assim, bem mais discreta. Nunca de uma forma assim, tão direta. E é claro que aquilo me deixou nervoso. Até porque a Patrícia, repito, era uma garota linda. Olha, dali daquela sala, ela ganhava disparado das outras meninas. Em termos de beleza, de charme. Lembro que eu fiquei olhando para ela. Ela se afastando, depois peguei aquele pedaço de papel com aquele número escrito. Até que no fim, acabei adicionando na minha lista. Mais do que isso, mandei um oi para ela depois. Ela respondeu na mesma hora. E a partir desse momento, passamos a trocar mensagens direto. Perguntei o que ela quis dizer com aquelas palavras. Aquilo que ela tinha escrito da primeira vez. E sobretudo, se ela estava falando sério, quando disse que queria me encontrar em algum outro lugar da faculdade. E ela mandou uma daquelas carinhas carinhosas. E depois, uma outra. Sabe aquela cara vermelhinha? Como quem está com muita vergonha? E com aquela frase. Você sabe o que eu quis dizer, professor. Não se faça de inocente. Para resumir, depois de algumas mensagens sempre nesse teor, ela me convenceu a encontrá-la perto do portão de saída da faculdade no final da aula. Olha, até hoje não sei como foi que eu me deixei levar. Na verdade, eu não pensei nos riscos, nas consequências, no fato de eu ser o professor e ela minha aluna. Simplesmente não pensei em nada. A única coisa que me veio à cabeça, enquanto trocava mensagens com ela, era aquela boca, aquele rostinho de anjo, aquele sorriso, aquele corpo maravilhoso. Não sei até hoje o que foi que deu em mim. Eu então deixei meu carro ali mesmo, no estacionamento da faculdade, e fui ao seu encontro. Acabei saindo de carro com ela. Desde o primeiro instante, ela deixou muito claro que estava interessada em mim. Se bem que até aquele momento, eu ainda não entendi o porquê. Não que eu seja um cara assim de jogar fora, mas é aquilo que eu já falei. Ela chamava a atenção de todo mundo. Era uma menina linda, linda demais e o resultado foi que logo aconteceu o nosso primeiro beijo, até que no fim acabamos parando na cama. Sei que agi errado e de modo inconsequente. Na verdade, sabia desde o primeiro instante. Mas é como eu já falei. Eu não pensava nisso. Sabia, mas não pensava no assunto. Até porque não conseguia. Eu só conseguia prestar atenção nela. Olha, foi difícil resistir. Para não dizer impossível. Simplesmente deixei meu corpo falar por mim. O desejo comandar as minhas ações. Eu já estava atraído por ela desde aquele primeiro dia, quando ela me entregou a prova com aquele recadinho e aquele número escrito. Na verdade, até antes que isso, de modo que simplesmente não deu para resistir. Resumo, acabamos começando um caso. Depois pedi pelo amor de Deus que ela mantivesse aquele nosso romance em segredo, porque
se o nosso caso caísse nos ouvidos de outras pessoas, eu poderia até perder o meu emprego. Não era exatamente um namoro, era, sei lá como definir, um caso, um romance, A gente se encontrava de vez em quando, sempre quando dava. Só que com o passar do tempo, depois de 3 ou 4 encontros desses, eu comecei a levar a sério demais o que estava rolando entre nós. Aliás, muito mais a sério do que devia. Até porque ela era tão linda, ela era tão feminina, tão delicada, ela era tão cheirosa, tão envolvente que foi inevitável eu acabar me apaixonando. Até tentei falar sobre isso com ela algumas vezes, confessar que estava apaixonado. Cheguei a cogitar de dizer que queria levar aquele nosso romance mais sério, tipo namoro. Mas acabava sempre protelando e deixando para depois. E antes mesmo que eu tivesse oportunidade de fazer isso, de falar do que estava sentindo. Um dia, eu soube de uma coisa que me deixou sem chão. Um outro professor veio comentar comigo, assim, de um modo bem casual. De cara, já me fez uma pergunta que me deixou constrangido. E aí, Adalto, e aquela lourinha do terceiro período lá já andou arrastando asa pra você? Eu estremeci na mesma hora, até porque já imaginava de quem ele estava falando. Só que, é claro, me fiz de desentendido. Lourinha? Ué, que lourinha? Ah, Patrícia. Ela tá no terceiro período de publicidade, você dá aula pra aquela turma, não dá? Conta aí. Não, quer dizer, nem sei de quem que você está falando. Eu dou aula para tanta gente. Olha, eu escutei aquele comentário do meu colega e chegou a me dar até uma fisgada no peito. Ele também dava aula para aquela turma. E segundo ele, ela já tinha arrastado a asa, para usar a expressão que ele usou, para cima dele também. Mais do que isso, ele chegou a dizer que tirou o corpo fora, porque não era louco de colocar o seu emprego em risco. Olha, eu quase engasguei com a saliva quando ele fez aquele comentário. Mas isso era café pequeno diante do que viria ainda. Porque ele não parou mais de falar. Segundo ele, um outro colega nosso, que tinha dado aula para ela no semestre anterior, andava saindo com ela até hoje. Olha, eu não sei como consegui manter o controle. Não deixar transparecer a minha decepção. Porque a emoção que eu senti foi exatamente essa. Estava apaixonado. Tinha me apaixonado do modo mais estúpido, absurdo e idiota possível. Na verdade, lá no fundo eu devia ter imaginado. E aquele cara ali do meu lado, sabe, falando, ele não parou mais de falar. Olha, a certa altura, eu quase o peguei pelo pescoço e o mandei parar. Porque só Deus sabe o quanto aquilo estava me ferindo de morte. Ele ainda insinuou que ela fazia tudo o que podia
para conseguir tirar vantagem dos professores em relação às suas notas. É claro que isso já tinha me passado pela cabeça. Principalmente naquele primeiro instante, quando ele escreveu aquele recado na prova só que eu jamais poderia imaginar que ela agia assim em relação a todos os professores. E foi exatamente isso que ele falou. Ou será que era mentira? Ou será que de repente até ele desconfiava de alguma coisa e quis... Olha, eu me senti tão mal depois daquela conversa. Eu estava tão envolvido. Eu estava tão encantado por essa moça. Tanto que estava fazendo coisas que eu sabia que não devia. Colocando em perigo até meu emprego. Não devia. Mas eu fiquei tão perturbado que, na primeira oportunidade, perguntei a ela se era mesmo verdade que ele andava saindo com outro professor. Ela negou tudo. Jurou que só estava envolvido comigo. Não negou que já tivesse saído algumas vezes com aquele outro colega, mas que garantiu que era coisa do passado. O pior foi que aquele meu colega ainda falou outra coisa que tinha me deixado ainda mais perturbado. Pelas tantas, ele fez aquele comentário. Escuta, sei lá, mas você não sabe mesmo de quem eu estou falando? Ah, não sei, cara. É como eu falei, eu dou aula para tanta gente. Pois então, mas você vai... Presta atenção na tua próxima aula com aquela turma lá. E quer saber de uma coisa? Sei lá, mas ela tem assim um jeitão de garota de programa que... Olha só, eu sei como eu me senti quando ele falou aquilo. Eu não sabia praticamente nada a respeito da vida dela. Ela tinha me contado que trabalhava como vendedora numa loja, mas eu não sabia que loja que era, nem onde ficava, o que ela vendia, até porque ela falou aquilo assim de um modo bem casual e a gente sabe que tem muita menina que trabalha na noite para pagar faculdade, despesas, essas coisas. Só que eu, sinceramente, eu não sei se é esse o caso dela, mas a única coisa que eu sei é que me deixei envolver de um jeito que, se pudesse voltar no tempo, teria evitado. Não consigo mais me concentrar nas aulas para aquela turma, porque minha atenção fica toda voltada para ela. Tenho tanto medo de complicar minha vida. De repente até perder o meu emprego. Por isso pedi que trocassem meu nome e não disse o lugar onde eu leciono as minhas aulas. Até porque, querendo ou não, a gente deixa transparecer o que está sentindo mais cedo ou mais tarde. E eu, olha, tenho quase certeza de que alguns alunos ali daquela turma já andam desconfiados que a gente tem um caso. Ninguém comentou nada comigo até agora, mas... Olha, me apaixonei pela Patrícia de um jeito que se não fosse para chorar, eu acharia até graça. Só que, depois de tudo que eu soube, depois de tudo aquilo que... Confesso que fiquei com um pé atrás em relação a ela. Tudo aquilo que eu ouvi desse meu colega não me sai mais da cabeça. Fica martelando o meu pensamento o tempo todo. Já pensei até em conversar com esse outro colega, cujo nome também não vou declinar por motivos mais do que evidentes, mas tenho medo de me expor. Já pensei também em dar um basta. Cortar, sabe, não digo mal pela raiz, mas cortar de uma vez por todas esse relacionamento que eu sei não está me fazendo bem. E é perigoso demais até em relação à minha profissão, ao meu trabalho. Só que toda vez que olho pro rostinho dessa menina, eu esmoreço e sinto o meu corpo todo pegando fogo. Simplesmente não consigo me afastar. Dar um basta. Quando ela me procura e diz que está morrendo de saudade. Tem horas que eu me pergunto,
que será que aconteceu comigo? Não sou mais um menino. Não tinha nem o direito de fraquejar desse jeito. Meu Deus, como pude me deixar envolver? Como pude me deixar apaixonar dessa forma? Pueril, inocente. Como pude, meu Deus, me deixar enredar desse jeito, me render a esse feitiço? Me deixar prender nessa teia de sedução.